Então, gente, hoje nós estamos aqui tendo o grande privilégio de estar com o doutor Yuli Rotter, juiz de direito no Alagoas, é isso? No estado do Alagoas, um grande constelador, meu mestre querido, apesar de eu ser uma aluna muito relapsa, mas ele não vai falar isso, eu que vou confessar. E hoje a gente vai bater um papo sobre a IOPT, sobre a constelação do trauma, da identidade, explicar esses nomes todos, o que significa isso e qual é a grande contribuição, né, da IOPT e das constelações para a nossa vida, inclusive dentro do direito, que está aí uma polêmica, né, de usarem as constelações dentro do direito. Então, quero muito te agradecer, e nós tivemos uma série de remarcações, porque tudo aconteceu, né, nesses últimos meses conosco. Agradeço muito sua paciência pelas remarcações e principalmente você ter aceitado o meu convite. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia, obrigado pelo convite. E nós já batemos um papo aqui antes, uns 15 minutos, foi muito agradável. Bater papo com o mineiro é muito bom, porque eles têm uma linguagem muito agradável, né? E Minas Gerais é fantástico, né? Tem a comida e o povo maravilhoso, né? Quem não gosta do mineiro realmente Bom sujeito não doente. é. Bom sujeito mesmo, bom sujeito mesmo. É ruim da cabeça ou doente do pé. Exatamente. Yuli, me conta um pouco aí da sua trajetória, né? Da sua história de vida, como que você chegou hoje nesse juiz que é um grande divulgador e um grande mestre nas constelações. Eu Obrigado, posso dizer de verdade dessa maestria, não estou falando isso de uma forma pedante de jeito algum, porque fui sua aluna e sei muito bem a forma que você ensina, e quando coloca essas pessoas todas atrás de mim, dos meus mestres, você está lá, entre obrigado, eles, obrigado. Com toda a reverência de verdade. Então, conta para mim, como que é isso para todos nós, né? Patrícia, eu digo que a minha história é uma história, assim, numa linguagem de Bert Hellinger, é um trajetório de uma má consciência. O tempo inteiro eu estou buscando, desde da minha adolescência, quer dizer, é claro que desde o pertencimento de uma ligação de uma identificação traumática com o pai, em busca desse pai ausente em função do falecimento dele. Então, eu fui atrás desse pai na profissão, e, aos poucos, eu fui me desidentificando e conhecendo quem é o Yuli. Então, no início, fui militar, engenheiro, fiz a faculdade dele, tive uma frustração muito grande, porque eu não pude ser paraquedista como ele foi. Ainda é uma grande frustração minha, por incrível que pareça. Eu gostaria muito de ter sido. Adoro fazer atividade física, apesar, estou voltando, inclusive, hoje a fazer atividade física, então é uma identificação muito forte com ele, com o pai, mas uma identificação traumática. E isso me levou a uma trajetória de vida, né? Então, você disse assim, e o trauma é ruim? Aí eu vou dizer, Patrícia, entre nós aqui, eu já não sei se é boa ou ruim, porque através do trauma é que eu vou fazer e construir o meu eu, né? Vai se O trauma, forjando a partir daí, né? forjando através daí. O trauma, ele é uma experiência humana. Não existe ninguém que não tem o trauma. A vida, o viver é traumático, é muito traumático. O nascer é traumático, o crescer é traumático. Então, a gente fica nessa coisa de que será que o trauma é algo que é ruim? A gente pode ter uma diferenciação bem uma fronteira do que se é saudável e não saudável. Eu acredito que isso está tão junto, tão imbricado um no outro,
que eu fico meio assim, porque se eu não fosse a minha infância traumática, o Yuli não seria o que é hoje. Uhum. Então, eu não sei. Dizer também que eu tenho que agradecer o trauma também é algo meio assim, nossa, você está agradecendo algo que não foi tão bom na sua vida. Mas eu, dali, um dia, um grande mestre, perguntaram assim ao grande mestre, o que é o destino? Ele disse assim, o destino não é o que ocorre com você, mas é o como você lida com aquilo que ocorre com Concordo. você. Então, para Uhum. mim, essa questão do trabalho, dos trabalhos de autoconhecimento, refazendo a sua história, recontando a sua história através dessas experiências de constelação e outras, claro, e outras, ela indica que a gente está mudando o nosso destino. Então, a Uhum. mudança do nosso destino se vê muito. E nisso, muitas pessoas do direito estão buscando essa trajetória em função de diversos conflitos que nós vemos no dia a dia e como que as pessoas diferentes lidam com conflitos de forma diferente. E Uhum. podendo, então, ter uma maestria nesse sentido, de que a pessoa pode olhar aquele conflito de uma forma diferente e superá-lo também com uma maestria. As constelações, todas elas, numa filosofia de Hellinger ou numa teoria de Franz Huber, ela pode, então, podem ter, porque também não dizer da estrutural de Matias Varga, né, de todo um processo de solução de constelações voltadas à solução, a gente Uhum. pode, então, entender Construção da solução, né? a solução, a gente pode entender que todas essas ferramentas elas são complementares, né? Não são uma não implica em tirar a outra. Eu entendo hoje que depende muito da pessoa, né? Então, talvez uma pessoa esteja no momento mais de sistêmico, né? No momento em que como que eu lido, como que eu olho para o meu pai, como meu pai olha para mim, e outras estão mais no processo do eu, de como eu me relaciono com todos os meus sofrimentos, como eu lido com as minhas questões mais profundas. Será que aquelas raivas, será que eu já expressei tudo aquilo e eu posso expressar? Então, depende muito de cada pessoa, de cada momento da pessoa. Eu tenho alunos que passaram 15 anos nas constelações sistêmicas e agora estão gostando da IOPT, mas continuam no sistêmico e acredito que essa vai ser a tendência da pessoa Uhum. saber utilizar as diversas ferramentas De de acordo com a dor é o remédio, né? claro, com E você vai para as constelações, então, por uma questão sua, primeiro. com certeza. E aí, Aham. eu quando eu saio da engenharia, quando eu saio da vida castrense militar, eu recebo, então, um voto de desconfiança da minha família, Hum. né, que me deu um profundo torpor no meu corpo. Agora estou sozinho. Preciso avançar ao meu objetivo de forma solitária. Claro que pessoas me ajudaram, mas não minha família. Essa é, então, o caminho da má consciência e aquela questão minha de que eu preciso me encontrar, ter as minhas próprias forças para alcançar o meu objetivo, me conhecer. E esse hoje eu entendo que é um caminho da IOPT. Então, Uhum. é muito interessante, porque desde lá eu já vou trabalhando algo em mim de que como é que eu posso trilhar o meu objetivo de forma sozinha, de forma do que é da minha consciência, do que está comigo e que eu consigo lidar com as minhas questões primeiro e depois lidar com o outro. Eu estar saudável comigo para alcançar aquilo e depois lidar bem com as pessoas. Então, aí eu consegui passar na magistratura aqui em Alagoas e me deparando com coisas muito profundas
e me vendo naquela tensão de decidir vidas das pessoas. E certo julgamento eu me vi muito despreparado para lidar com questões emocionais subjacentes àquela causa, mas que questões subjacentes que importavam diretamente na decisão que eu iria tomar. E isso me fez, então, ver que eu precisava ter um maior conhecimento de uma área emocional. E, logicamente, que eu fui buscando, primeiro, a programação neurolinguística, as constelações familiares, e aí eu fui utilizando isso, primeiro, em mim, né, para entender toda uma trajetória, como eu cheguei até aqui, e depois utilizando, aos poucos, isso lá por 2015, e utilizando nas minhas audiências. Na época, as pessoas me falavam, tem um juiz na Bahia que faz isso. E eu falei assim, olha, eu não quero conversar com o Sami, que é o juiz, porque eu quero fazer algo próprio meu. E eu fazia algo mais para dar estrutural, né? Sim. Porque eu acompanhava a Cornélia e o Guilhermo, e aí eu falei assim, não, deixa eu trabalhar muito isso em mim, sozinho. Então, eu desenvolvi a base do meu trabalho, eu não constelo, entre aspas, Sim. eu uso perguntas. Perguntas que fazem com que a pessoa utilize a reflexão. Eu uso a escuta, né? A Sim. escuta, uma escuta empática, e depois as ferramentas das perguntas. Depois eu fui ver que isso é utilizado também na mediação, inclusive falado nos livros de mediação sobre essas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Mas, assim, a eficácia foi aumentando na medida em que eu fui me aprofundando nas constelações e ficou muito alta quando eu entrei na IOPT. Aí Eu me vi pergunta 90%, né, de resultado super no positivo, né? 90 e poucos por cento que a De gente consegue eficácia. de eficácia. Aí as perguntas, você constela a IOPT? Claro que não. Você, mas como então você consegue? Porque eu consigo lidar com os traumas das pessoas e com os modos de defesa, aqui a gente chama de estratégia de sobrevivência, como que eu consigo validar uma pessoa no conflito e entender qual a dor que ela está passando, e aí sim eu ter uma comunicação empática com ela, com aquela dor que ela está sofrendo. Vou E a dar um partir exemplo. daí ela se abre, né? Quando ela acessa, né? Eu falo muito nas aulas também, eu falo, gente, para de achar que você tem que ter um bonequinho, um campo que roda, que você tem que ter um tapete. A gente constela na fala. Se você levar a pessoa a acessar, a Isso, entender, ela se abre para o trabalho, né? Então, isso. é Eu vou dar um incrível esse exemplo, trabalho. Patrícia, algo assim muito simples para a gente entender. Era uma ação simples, 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 que é uma ação de convivência. Um pai entrando com uma ação de convivência com o filho. Uma ação simples. E eu notei uma mãe desesperada, uma mãe muito fechada, de o pai ver o filho. Mas alguma coisa tem aí. Sim. E eu deixo as pessoas falarem, né? E lá, pelas tantas, elas falando, ela fala assim, eu não entendo você que pediu para eu abortar, agora querer ver esse seu filho. Então, nesse momento, eu suspendi a audiência e falei assim, eu não, eu sinto a sua dor de ver, de que agora aquele pai que não entendeu a sua gestação, que não compreendeu a sua gestação, que agora quer ver o filho, quer acompanhar o crescimento do filho. E ela, então, sentiu que eu compreendi a dor dela. Então, aí que ela abriu o olho.
Foi nesse momento que ela olhou para a câmera do vídeo, porque é online. Ela olhou para cá. Nesse momento que ela olhou quem era, porque até então ela não tinha conseguido nem olhar para mim. Uhum. E o pai ficou assim, né? Porque eu tenho direito, então eu vou ver. Não respeitando, se ele tem o direito, ele não respeita a singularidade da mãe, a dor Sim, da mãe. sim. Eu tenho direito, então, veja, ele foi um abusador no início e continua um abusador agora. E Sim. se, porventura, eu digo assim, ele tem um direito, olha só, se eu digo para a mãe, ele tem o direito e pronto, eu estou a favor de um perpetrador. Sim. Olha que doido. Se a gente não entende isso, então isso seria Incrível na uma. sua mente você ter que jogar, né? O lado da lei que você conhece te diz: o pai tem direito a ver o filho, Uhum, né? uhum. Em oposição, não, mas em contradição, né? Talvez alguma coisa assim desse sentido, com eu entendo a dor dessa mãe e esse pai está forçando novamente, fazendo um movimento de agressão sistêmica, né? De uma agressão, não respeitando a dor dela. E o pai lá, me disseram que eu tenho para ver o filho, agora eu tenho que Pleno. pagar pleno, já que eu tenho que pagar alimentos, então eu vou ver o filho. E ela Uhum. aqui, e ela vai aturar isso daí. Eu falei assim, opa, peraí, a coisa não é assim. Ela tem uma dor profunda. O senhor verifica essa dor? O senhor percebe essa dor, tudo que aconteceu? E aí ele ficou super, mega sem graça. Ele ficou muito sem graça. E se, porventura, a gente não promove essa reconciliação, ou que ela, pelo menos, possa expressar que aquilo foi muito dolorido, Uhum. veja, a criança vai se deparar com o pai totalmente despreparada, porque ela captou toda essa raiva da mãe Sim. em função do pai, e do pai. Ó. O que é um filho que afronta o pai? A gente sabe disso. O filho que afronta o pai tem uma lealdade com a mãe. E essa lealdade é uma lealdade que se inicia na fase gestacional. Filho, Sim. você vai me proteger. Ele perde totalmente a liberdade de amar o pai. Uhum. A mãe, Você inclusive, dá entendeu? toda a mãe que abre esse acesso, né? A mãe que abre, ela não vai. Então, eu teria que, primeiro, fazer com que ela expressasse essa dor dela, que o pai reconhecesse isso, Uhum. eles entendessem que isso é importante para o filho não carregar isso na vida dele, Sim. para que eles tenham uma vida harmônica e que o filho tenha uma vida mais leve. Então, a gente precisa expressar tudo isso. Então, hoje, eu acho que o profissional de direito ele precisa ter um conhecimento, porque a mera aplicação de uma lei ela pode ser abusiva. A Sim. mera aplicação de uma lei gera injustiças. Uhum. Isso que é importante que nós, do direito de família, direito de sucessões, a gente precisa entender, porque a base do direito de família, do direito das sucessões, são as emoções das pessoas. Então, não adianta a gente fazer uma aplicação fria da lei, inicialmente. Então, Pode a até gente precisa. potencializar aquela dor, inclusive, né? Nossa! E dali a gente ter vários e vários e vários e vários processos. Tem Uhum. um caso que eu fiz um desafio. Eu fui substituir uma comarca e aquela família tinha 5 processos. Cinco. 5 processos. E eu notei no início, Patrícia, que os advogados estavam à frente e as partes estavam atrás. Os advogados brigando e as partes atrás. Aí eu falei assim: olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um desafio para vocês. Vou conciliar esses 5 processos em 1 hora. Uhum. Agora, eu quero que as partes venham para frente.
Quando aí as partes não eram vistas, Uhum. botei ela para frente, e aí eu falei assim, e aí, como tá? Vocês querem continuar esse conflito? Não, doutor, a gente quer resolver logo isso, sabe? Que a gente até vai numa casa da outra, a gente se dá. A gente até fez as pazes, os advogados que estão indo. Aí eu falei assim, não, então lá, em 1 hora, acho que menos disso, os 5% estavam resolvidos. Olha só. Então, a O quanto que é cultura do. importante também colocar para fora as emoções, né? Eu lembro, Sim, quando eu comecei a trabalhar terapeuticamente, tinha uma cultura, e a gente ainda vê algumas práticas de alguns profissionais, assim, de, olha, tem que ser tudo paz e amor, né? Tudo flores, você não pode ter raiva, mágoa, remorso, você não pode sentir nada que não seja positivo. E aí, quando começavam os movimentos, né, de falas de cura, etc., a sensação que eu tinha é que aquelas pessoas estavam engolindo para mais embaixo ainda aquela dor e aquela raiva. Hoje, a uhum, primeira coisa que eu falo para as pessoas é, repete comigo, eu tenho raiva. Eu tive raiva e sigo tendo. Porque nós temos que olhar para isso em algum momento, não é? Então, essa permissão de que as pessoas falam, eu estou me sentindo assim. Você percebe o sentir do outro, é você ver a pessoa, que na verdade o que todo mundo quer é ser visto, né? A nossa luta é pelo nosso lugar, né? Para o nosso posicionamento, estar onde eu estou, já dizia Adler, né? No seu lugar, conforme a sua posição, conforme a sua idade, no seu lugar dentro do sistema e dentro da sua própria história. Então, quando você faz esse movimento para as pessoas serem vistas, entender que elas ali estão, faz uma grande diferença. Eu lembro, quando eu comecei a ouvir falar sobre você, eu vi que você trabalhava com essas perguntas e tal, eu achei muito incrível, porque algumas vezes eu entro em concordância com fala de alguns profissionais que já estão aí há muito tempo nessa jornada, de que quando um juiz fala para o profissional, para as partes constelarem, as partes estão ali sem querer estar, porque estão no litígio. E ainda vem uma história de alguém superior, né? Imagina que você tá olhando para uma causa minha. Você está lá sentado, tem um nome lá? Qual que é o nome do lugar que o juiz fica sentado? é na cadeira do juiz mesmo, né? Pois é, mas tem um nome aquele lugar? Não? Tipo um púlpito? Tem lá. Ah, Hoje a gente está mais na internet do que no sim, presencial, né? mas imagina que você está nesse lugar hierarquicamente, dentro do processo, no maior lugar possível. E aí vem você e me fala: olha, Patrícia, eu sugiro que você faça uma constelação. Eu penso assim, gente, o juiz, o seu juiz, doutor juiz, né? E quanto mais humilde a pessoa é, mais ela vai para esse lugar de menor, ele mandou eu fazer isso, não é? Então eu já estou num litígio e me sinto encurralada para um lugar. Então, eu observo que existem determinadas situações onde as pessoas estão sentindo isso, uma certa imposição. E quando você traz isso adaptado, implementado, incrementado no seu próprio discurso, a chance de ser recebido com mais leveza é muito maior, no meu ponto de vista, né? A questão do uso das constelações no judiciário, elas precisam ser ainda bem elaboradas, né? Existe uma comissão agora em curso nesse sentido, e me parece que aqui em Alagoas nós vamos fazer, a nossa ideia é fazer algumas súmulas, no sentido de que o que cada constelador dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Então, Uhum. uma coisa importante, algo que precisa ser falado, é exatamente isso, Patrícia, que você mencionou, não limitar pessoas a expressarem seus sentimentos em qualquer Uhum. situação, porque isso é também uma forma de perpetrar
né? Não, você não pode sentir isso. Como assim que eu não posso sentir? É meu sentimento. Então, se eu sentir raiva, eu sinto raiva. Então, é como que impedir que a mãe tenha raiva do pai, do seu ex-companheiro, porque ele pediu para que ela abortasse. Então, isso daí é algo que é impossível de ser feito. Então, sim. há uma expressão. E só quando a pessoa expressa uma emoção aflitiva é que ela vai poder, depois daí, aí sim, ter um olhar diferente sobre aquela questão. Até então, ela não pode ter essa visão mais leve e mais saudável. O Uhum. que eu percebo muito é que, por vezes, as pessoas querem levar um espaço terapêutico para o judiciário. E isso é muito, muito difícil de explicar para as pessoas que ali não é um espaço terapêutico. A Sim. visão do uso das constelações no judiciário, é fazer com que as pessoas vejam o conflito de forma diferente e não um espaço terapêutico. Se quiser um terapeuta, vai falar com a Patrícia Naves, vai falar com outras pessoas, mas não ali no judiciário. Sim. Então, essa é a abordagem que eu tenho no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E Eu dentro lembro. de Oh, perdão, pode falar. e dentro disso, a pessoa pode utilizar vários tipos de constelações. Nós Uhum. temos uma tendência a achar que só existe um tipo de constelação, né? Nós Uhum. temos vários tipos de constelação, inclusive essa forma de uso de perguntas, né, de uma postura que eu defendo desde lá de 2015, ela é que hoje tem inúmeros adeptos, né? Ela Sim. é uma construção do Matias Vargas, né? O Matias dá o uso de perguntas na entrevista da pessoa ao realizar a constelação, ao ponto de que, às vezes, aquela entrevista já é suficiente. Por exemplo, numa empresa, uma entrevista bem feita, ela já Exatamente. pode ser suficiente, desnecessário, inclusive, um trabalho de formal de constelação. Então, assim, Eu falo até para os. Eu estou com uma turma de consultoria sistêmica e falei, gente, olha, a gente, dentro do trabalho das empresas, a gente precisa trabalhar muito com o estrutural, porque você não tem como chegar para um gestor e falar, agora você sente. Aí ele vai falar que depois que ele sentir, ele me paga, né? sim, A é, a estrutural, na verdade, porque o gestor ele precisa de um olhar mais construtivista e ele precisa de algo que o ajude a compreender o que está acontecendo, né? E a estrutural, ela te permite, as perguntas que a gente tem, o Matias tem uma grande contribuição com a constelação, inegável, né? Eu fiz a formação sistêmica e quando o familiar, e quando eu encontrei a estrutural, para mim, falei, foi como se abrisse assim um campo, porque de quem vem da área da gestão, que é o universo que eu transitava antes, quando eu olhava, falava, gente, preciso de alguma coisa aqui para eu trabalhar isso em outros lugares, né, em outros ambientes. E a estrutural nos permite levar esse pensamento para todos os ambientes, né? Eu sou gratíssima, Matias, a gente se encontrou, né, Yuri? Você foi meu porta-voz, inclusive, na formação dele, e eu, de verdade, assim, acho que ele é uma grande contribuição para a nossa muito bom, vida. muito bom. E eu queria saber, porque você fez uma jornada, né? Familiar, organizacional, estrutural, e aí você chegou no IOPT e hoje você é o grande nome da IOPT, porque tudo que a gente olha tem curso do Yuri pelo mundo, né? Você dando curso no planeta. Não, tem muita gente boa trabalhando, Patrícia, tem muita gente boa, pessoas seríssimas nesse momento. O meu diferencial na IOPT, e assim, porque como eu gosto muito de estudar, e os livros estão à Uhum. mostra, porque você não está vendo aqui, tem livros aqui por tudo que é parte, a minha grande contribuição é fazer com que entender como que o Franz Super tomou as decisões teóricas que ele teve. Então, eu vou na Uhum. base. Eu quero entender o raciocínio do Franz.
Como eu quis entender, para entender o Hellinger, eu tive que estudar Ivan Nagy, pensamento sistêmico. Eu tive que entender. Ler o livro do Ivan Nagy, para quem quer entender Hellinger, precisa entender Ivan Nagy. Uma Sim, coisa não tem como você entender, porque senão você vai estar apenas mastigando o Hellinger. Outra coisa é você entender o pensamento dele através de Ivan Nagy. Dizem o seguinte, que às vezes a gente precisa ler outro autor para entender aquele. A entender base, aquele. você, eu entendi bem mais as decisões teóricas de Hellinger lendo o que Ivan Nagy leu. E entendo bastante Franz Rupert lendo psicanálise. Interessante, né? Quando eu entendo um pouco mais de Freud, das tópicas de Freud, pulsão de vida, pulsão de morte, Que, aliás, você dá Édipo, uma aula no seu curso sobre isso, né? sobre isso, né? Édipo. Então, aí eu consigo, então, entender que trauma do amor tem muito a ver com Édipo, apesar de Franz mencionar expressamente que não concorda com o complexo de Édipo de Freud. Aí é uma decisão dele teórica, né, que a gente tem que respeitar. Mas a base a gente precisa entender um pouco mais da psicologia perinatal para a gente entender o trauma da identidade e as questões do trauma da sexualidade, entender os artigos de Freud sobre a sexualidade, né? E hoje em dia a gente também precisa ter uma noção, é muita coisa, gente. A gente ter uma noção do que seja o trauma, porque o trauma, a teoria do trauma é muito recente e que mudou bastante a concepção de que, por exemplo, será que trauma só é trauma da sexualidade? Não. Hoje a gente entende que também uma mãe que não deu atenção ao filho, isso pode gerar um trauma tão sério quanto um trauma da sexualidade. Então, a gente precisa ter essa... É uma abertura, a gente Até precisa para estudar acessar muito. o trauma, né? Tem uma própria Exato. fala do Rupert que ele fala que é um risco muito grande o terapeuta, quando ele vai fazer esse trabalho sem entender por que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo, porque pode retraumatizá-la. É, De é, trazer uma solução, né? Ela pode traumatizá-la. Então, esse estudo, o conhecimento, ele é indispensável. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a prática precisa da teoria, assim como a teoria precisa da prática. precisa da prática. Não tem como Exatamente. você falar, eu não vou abrir um livro, né? Eu também sou apaixonada, eu estou aqui com minhas estantes peladas por conta da minha mudança, mas também sou uma apaixonada porque não tem outro jeito de você entender de onde a pessoa tirou aquilo, né? E até outra coisa que eu sempre incentivo as pessoas a estudarem as obras é para saber, inclusive, argumentar com essa torcida contrária, né? Com os haters que a gente vai encontrando ao longo do nosso trabalho. Se eu estou embasada e entendo de onde aquilo saiu, fica muito mais fácil eu argumentar em defesa do meu próprio Claro, trabalho, né? claro, E claro. aproveitando, Yuri, que você falou essa questão do trauma, eu queria fazer uma linhazinha do tempo. O Rupert surge aonde? Ele esteve com Hellinger. Como que é essa temporalidade aí dele? Ele surge Pois é, para isso. tem um livro que ele explica bem isso, que por volta de 1997, acho que é 1997, 98, no final do século passado ou no início desse ano, eu não me recordo bem. Ele é constelador familiar e ele teve no congresso de Hellinger e foi uma questão de abuso sexual. E quando ele viu o processo, a constelação do Hellinger, ele não concordou com aquilo e aí começou a estudar sozinho, formular a teoria dele. E, a partir daí, ele vai desenvolvendo um método próprio. Essa frase da intenção é uma frase já que foi algo fantástico. Eu acho que o trabalho do Franz, nessa frase da intenção dele, e que conduz
porque a nossa é muito interessante, né? Porque ele leva a uma estrutura linguística do nosso inconsciente. Então, Uhum. assim, uma frase, uma palavra é uma estrutura do nosso inconsciente. Então, ele acessa essa estrutura inconsciente nossa. Então, o Lacan dizia assim, nosso inconsciente é feito de uma estrutura linguística. Então, ele entra em ressonância com isso. O que a gente precisa muito entender é que quando a gente está lidando com essa questão do nosso inconsciente, a gente ultrapassa um pouco a questão da resistência, não é, da nossa psique, porque ela vai Uhum. numa ressonância. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e isso aí, Patrícia, o Franz fala, muito cuidado para não agredir essa psique. E precisa ser muito sutil. Você acompanhou vários processos nossos, a gente precisa ser muito sutil para não haver retraumatização muito Uhum. leve. Então, a postura do constelador do IOPT, do terapeuta do IOPT, é totalmente diferente de uma postura de um constelador familiar. Aqui na IOPT, nós somos minimalistas. Sim. É como uma cirurgia. A pessoa vai falar, os ressonantes vão falar, e nós vamos entrar minimamente para fazer pequenas incisões cirúrgicas dentro da Uhum. psique da pessoa. É aquela colocação no momento certo e numa frase certa para que todo aquele processo ele mude, haja uma reconstrução linguística dentro da psique da pessoa. Então, eu chamo que é verdadeiramente uma cirurgia que nós vamos fazer dentro da psique de uma pessoa. Já na constelação sistêmica, aí já é diferente, o constelador já tem uma postura um pouco mais ativa, né? E aí a gente vê. Nessa uma semana, eu tive uma constelação muito interessante, porque o ressonante, nós não trocamos ressonantes, né? E Uhum. na IOPT. Porque quando a pessoa escolhe um ressonante, ela já escolhe esse ressonante com as questões dele. E o ressonante, naquele processo, pode estar vivenciando uma história dele e que se conecta com a história da pessoa que está sendo constelada. É Sim. muito interessante isso. Então, eu tive uma história, essa constelação, mas não posso dizer a constelação, mas eu não sei se Uhum. eu posso dizer por que nós não trocamos ressonantes na IOPT, falando de Uhum. uma história pessoal minha, só vou trocar os nomes, Uhum. para não ter nenhum tipo de problema. Por que nós não trocamos ressonantes na IOPT? Na constelação familiar, nós trocamos. Se o ressonante a gente percebe que ele está vivendo uma questão dele própria e não com a constelação, a gente, por favor, o senhor pode sentar lá, o senhor pode estar vivenciando um pouco a sua história e está atrapalhando um pouco do desenvolvimento Uhum. da constelação. Então, eu vou contar a história. E a história é a seguinte: eu era casado, sabe que eu casei algumas vezes, e foi meu primeiro casamento. Meu Uhum. casamento, então, eu estava lá a primeira esposa, a esposa 01, que tinha um Aham. pai. Então, eu tinha um sogro, o sogro 01, e eu tinha uma cunhada, a cunhada 01. Uhum. Beleza. A cunhada 01 estava com um problema com o pai 01. Eles não se falavam. E tinha uma moça que trabalhava lá em casa que tinha o mesmo nome, vamos dizer, Maria. Tinha o Sim. mesmo nome que a irmã da minha cunhada, a irmã da minha atual, da minha então esposa. E aí o pai ligou lá para casa. Era ainda tempo daquele telefone fixo, Sim. né? De discar assim, né? Então estava na parede o telefone. Aí atendeu a menina que trabalhava lá em casa. Que detalhe, tinha um problema com o pai dela. Olha, Ela que tinha um problema com o pai. coincidência. Coincidência. Aí ele ligou. Alô, quem fala? Aí ela dizia, aqui é Maria, nome fictício. Aqui é Maria. Uhum. Oi, Maria.
aqui é seu pai. Aí ela disse assim, eu não tenho pai, porque ela estava com problema com o pai dela. Eu não tenho pai. Aí ele disse assim, tem sim, eu sou seu pai. A gente está brigado, mas eu sou seu pai. E começou a confusão entre os dois. Um Olha, discutindo com o outro, dizendo que não, aí ela falando das questões dela, o pai escutando também. Então, foi um curto-circuito. E eu entendo que a constelação é muito disso. Nós sim. estamos ressoando, eu estou ressoando com a minha história, com aquela pessoa que tem a história dela, e essa minha história tem tudo a ver com a história daquela pessoa. E eu me curo também através desse movimento, Exatamente. não Eu é? me curo através desse negócio. Então, a gente tem um crescimento muito. Quem participa de muitas constelações, um constelador, tem um crescimento fantástico. Né? Nós temos uma grande sorte de trabalharmos com isso. Sim. Porque Yuri, a você cada. constela além dos cursos ou só no Não, curso? só enquanto professor. Só Uhum. enquanto professor. É, que Então, também já assim, vamos combinar, né? Porque quantos alunos você está hoje? é bastante. Muitos alunos, né? Agora que eu tenho que descansar um pouco, mas nesse período eu já fiz, acho que eu já constelei mais, em termos de aluno, acho que foi mais de 200 alunos. Uhum. Impressionante. Ah, deve Então, ter sido cada dia. mais mesmo. Só das É, turmas que eu estive, os números. é, É. e cada aluno com o seu processo. Mas, Patrícia, a IOPT ela tem algo muito interessante, que é o presencial. Se Uhum. você puder ir no presencial, é algo. Sim, o online é bom, porém, o presencial é ótimo. E nós Você estamos vai ter fazendo. uma turma agora, não tá? É uma turma agora presencial? Como que estão suas Não, turmas? eu faço um workshop só presencial. Ah, Por enquanto, eu vi uma eu- chamada de turma sua, é, foi em São Paulo, mas só Campinas, online. será? Ah, Campinas, acabei de chegar de Campinas agora. você Foi foi muito bom. presencial, né? Foi Lá. presencial, muito, muito, muito bom. Uhum. E a gente é muito legal. Agora, a gente pode falar de um tema muito interessante. Qual a diferença, nós falamos aqui, qual a diferença da IOPT para as constelações Sim, familiares? eu ia chegar lá, porque eu tenho um monte de perguntas que eu estou aqui apavorada. É, Porque tanta gente perguntou, eu falei, gente, vou falar com o Yuli, aproveito para perguntar que o momento é agora, né? E pois é, a as, principal pergunta é essa: qual que é a grande diferença da IOPT? E aí eu quero é, que explique, porque um fala assim, IOPT ou IOPT, quero que você tenha o jeito certo de falar, e constelação do trauma, constelação da identidade, isso é tudo a mesma coisa. E outra não, existe, coisa que eu também ouvi dizer que uhum, existe um movimento, que eu até anotei aqui o nome, e distanciar um pouco do nome constelação para algo como encontro consigo, algo nesse sentido, para tirar um pouco desse nome da constelação, que as pessoas, quando olham, é muito diferente, né? Então, sobre esse movimento. Então, quero que você fale um pouco sobre isso, por favor, né? A diferença. vamos começar a diferença. A diferença da constelação familiar, né? A constelação familiar, o nome ela vem de um conhecimento que eu amo, que é o pensamento sistêmico e lealdades. Assim, acho que essas são as duas bases sólidas das constelações familiares e também da terapia sistêmica familiar, né? Então, desses três, né? Então, ela tem esse viés de ser algo, relação, eu em relação a alguém, dentro Uhum, de um determinado contexto, no contexto familiar. E aí, utilizando as bases de NAG, né, dizendo qual é a minha função, a minha responsabilidade, as minhas obrigações, expectativas, mérito, aí tem a ver com boa consciência, tal. Como que aí eu tenho aí o Franz, olha, o Hellinger pega esse mérito e abre, né, para pertencimento, né? Eu uhum, preciso pertencer e desse pertencimento eu vou ter uma boa consciência no perder, então o mérito eu tenho ali, vou pertencer, e para pertencer eu preciso fazer, obrigação, né? E preciso uhum. também receber. Então ele abre isso e aprofunda um pouco
sobre esse ponto, né? Estabelecendo regras. Então, é algo relacional. Como Sim. que eu vou me relacionar com alguém, e aí a gente tem aquele conceito do lugar que eu tenho dentro desse sistema familiar. A IOPT sai desse plano sistêmico e entra na minha psique, ou seja, eu comigo. E por isso Mais que aí, biográfico. biográfico. Eu não estou dizendo que lá não é biográfico, na familiar. Pode Sim. ser. Até porque é histórico, vamos dizer assim. Vai Uhum. além de você. A história da sua família que reverbera em você. É muito interessante, né? Porque você vai trabalhar com as identificações que você tem e com o nome emaranhamento com a sua história familiar. É muito interessante a gente ver isso, né? E potente, porque eu preciso ter uma força para me encontrar diante de toda uma história profunda familiar. Mas na IOPT, eu vou trabalhar a minha psique, o encontro de quem é o Yuli, de quem é Patrícia, de quem tendo toda essa história familiar. Uhum. Então, às vezes, eu quero mudar, mas eu não mudo, eu, Yuri, não mudo, em função de que eu estou identificado com a minha mãe, eu estou identificado com meu pai, eu estou identificado com um perpetrador, talvez um perpetrador sexual, inclusive, e essa identificação ela é trabalhada de uma forma diferente da constelação familiar, né? Ela já leva um pouco mais para o caminho da psicanálise, eu só Sim. posso me desidentificar na medida em que encontro as minhas próprias verdades. Eu, comigo mesmo, sinto no meu corpo as minhas verdades, o que comigo, o que faz sentido para mim, o que eu sinto como verdadeiro em mim, e só assim eu vou poder, então, me desidentificar com algo que eu aprendi através de uma identificação com os meus pais. Essa identificação com os pais ela é necessária. Por quê? Porque é a forma como nós vamos desenvolvendo o nosso eu, que, primeiramente, vem com os nossos pais. E, na medida em que nós crescemos, nós necessitamos de nos desidentificar com os nossos pais e criar novas identificações para sermos nós mesmos. O que faz sentido para mim e que hoje faz sentido para mim, mas que aquilo que eu não aprendi, eu aprendi com meus pais, não faz mais sentido. Sim. Então, esse é o trabalho da autonomia. Por isso que o nome é Encontro Consigo Mesmo. Uhum. E deixa bem claro que não é encontro com a família, né? É um encontro consigo, com o Uhum. meu eu. É muito A interessante. gente poderia dizer que, aproveitando uma fala do Guilherme, que a gente constela o entre, né? A gente poderia dizer que, por exemplo, dentro da sistêmica, a gente constela o entre, né? O que acontece entre a pessoa e outras pessoas, e outros episódios, e na IOPT a gente constela o dentro. Dentro. É interessante esse conceito do entre, né? Que ele menciona muito essa questão do Martin Buber, né? Daquele livro Eu Mais Tu, que é um livro dificílimo de ler, e nesse intermédio, né? Ele fala que o inconsciente está no intermédio. Então, Uhum. ele utiliza aí, no meu entender, já um conceito um pouco mais ligado ao Jung, né? De uma consciência coletiva, que eu tenho uma consciência de um grupo, e aí Que é uma essa fonte consciência, hellingeriana, né? O Jung é um que é uma fonte. hellingeriano, Exatamente. né? Eu noto que o Franz ele já sai de Jung e vem mais para Freud. Freud, Uhum. Lacan e principalmente o Winnicott. Ele usa muito o Winnicott, né, Sim. numa formação do eu, no desenvolvimento do eu, de Sim, mas uma o Winnicott criança. falava da grande contribuição do Freud para a própria educação e para o conhecimento do desenvolvimento humano. Ele era um cara que falava, né, dessa grande contribuição. Ali, Mas né? ele foi discípulo da Melanie Klein, que também foi discípulo de Freud. Eu não sei, eu ainda não tive tempo, é muita coisa, né?
mas pelo que eu vi, ele vai entrando nessa questão do desenvolvimento do eu, né? Sim. Do eu de uma criança e de uma mãe suficientemente boa. Ele Que falava muito da contribuição do Freud para esse estudo, né? é. Então, assim, é muito interessante essa questão da psicanálise e desse aprofundamento do conhecimento da psique para nós lidarmos com pessoas, né? Hum. A gente precisaria ter esse conhecimento um pouco mais profundo para lidar com isso, né, Patrícia? Então, Sim. eu acho que Haja coisa para a gente ler, né, Yuri? é uma vida, né? A gente E esses começa livros a preço de um rim, né? Como eu de gosto. um rim. Patrícia, aí é bem interessante essa questão, porque a gente vai aprofundando, e quanto mais a gente aprofunda, mais a gente sabe que não sabe. Verdade. A gente não sabe. E o quanto que a gente ainda tem que estudar, e a gente, eu não sei nada, eu tenho que ler Lacan, tenho que ler Freud, eu tenho que ler Deus me isso, tenho que ler livre. aquilo. Eu costumo falar que Lacan a gente precisa de umas 3 encarnações. 25 conferências, né? Deus nos ajude, Cada livro, escritos credo. e outros escritos, então a gente começa a ver, gente, o que é isso? E é interessante que isso é um estudo da estrutura da psique, não tem nada a ver com eu entendo que a gente precisa, às vezes a gente fica assim dizendo, não, mas a pessoa é racional. Eu não sou racional, eu gosto de estudar e Sim. sentir o processo. Se Uhum. eu conheço, eu sei a dimensão correta e o que fazer com aquilo que está acontecendo. Exatamente. Nossa, essa é uma fala que eu trago. Falo, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ter algum lugar para eu buscar esse conhecimento do que se coloca diante de mim. Não é só Pois é, o sentir. Você precisa de um embasamento, você saber o que você faz com o que você sente. exato, Mostra diante de você, né? exatamente. E agora tem uma questão sobre essa questão, sobre isso do trauma, porque a gente se esconde de diversas formas, né? Até recentemente as pessoas têm falado muito de autoconstelação, e eu falo, gente, tem lugar que a gente não vai sozinho. Nós temos uma série de mecanismos de defesa que vai chegar numa hora e eles vão falar, opa, daqui você não passa. Então, você precisa de alguém que vá lá no fundo do poço onde você bateu com a bunda, com o perdão da expressão, e te traga de volta, né? Te ajude nessa jornada. E aí eu queria que você me falasse um pouco disso, né? O que as pessoas fazem para fugir dessas próprias dores, desses próprios traumas? E o que você acha dessa ideia da pessoa poder ir sozinha acessar essa dor, né? Qual é o seu É, pensamento sobre isso? essa autoconstelação, como você bem falou, né? O Freud teve um momento da vida dele que ele fez a autoanálise. Uhum. E ele teve alguns escritos com um médico e ele se emaranhou com esse médico, teve alguns problemas, e depois ele viu que justamente que ele era justamente o momento em que ele estava fazendo tal da autoanálise. Ou seja, ele não teve, parou num ponto. A gente precisa de falar, elaborar para outras pessoas, nos abrir para outras pessoas, para nós nos vermos. Então, isso é muito importante, é nos expor, abrir a nossa caixa preta. Uhum. Não é de dentro da caixa preta que a gente vai nos ver. Agora, é um trabalho que nós chamamos de supervisão, Patrícia, que é muito importante, né? Todo constelador, todo analista, todo terapeuta precisa ter um momento de supervisão. Isso por quê? Essa pergunta olha, é incrível que eu coloco em todos os momentos nas minhas aulas. Se, porventura, a ressonância em si é algo de transferência. Eu estou com o meu aluno, ele está transferindo para mim. Então, eu já tive as mais diversas transferências de raiva, de atração, disso aqui, Cobrança. cobrança,
de tudo vem para mim. Uhum. E eu tenho que perceber que isso daí é quando inicia o trabalho. Isso que é interessante. O trabalho da pessoa começa com a transferência. Se não está transferindo, é porque ele ainda não se abriu para você. Uhum. Não Ele está. permitiu essa conexão. O que é a transferência? Ele está atualizando a questão dele para o professor, está atualizando a questão dele para o analista, para o constelador. Ele está trazendo para a gente as questões. Uhum. Ele está perguntando, ele está colocando ali. Isso é uma transferência, isso é uma ressonância. A Uhum. questão agora é o seguinte: eu faço uma contra-transferência. De que forma? Eu vou fazer uma contra-transferência colocando um conteúdo indesejado meu. Então, se eu não estou bem naquele ponto, eu posso, então, fazer uma contra-transferência destrutiva para aquele meu aluno, para o meu cliente. E Uhum. aí, eu não estou fazendo um trabalho terapêutico. Então, o processo terapêutico, o processo de uma IOPT é quando a pessoa transfere e eu vou fazendo uma contra-transferência Saudável. construtiva, saudável, aquilo que o pai não conseguiu fazer. E eu Uhum. vou fazer aquilo de uma forma que ele saia daquilo. O Mas Caligari sim, fala muito bem, né, sobre a transferência e contra-transferência no Cartas a um jovem terapeuta. Ele fala muito sobre essa transferência e contra-transferência de uma forma saudável, né? Que é isso, é entender que o momento da transferência é a conexão, né? isso, exatamente. E aí eu vou fazer essa contra-transferência, e nessa contra-transferência ele dá ali, vamos dizer assim, numa linguagem quântica, né? Um salto quântico. Ele Sim. abre a consciência, ele consegue superar, ele consegue expressar as emoções dele que até então estavam. Então, esse é o trabalho. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Quando eu faço um trabalho terapêutico, eu preciso, às vezes, essa contra-transferência, eu preciso me trabalhar com alguém. Eu preciso olhar isso, cara, para o meu supervisor. Eu preciso falar com você uma coisa. E Uhum. aí eu vou atualizando com o meu Sim. supervisor essa questão. E o supervisor vai me ajudando a fazer com que eu não tenha uma conta-transferência aqui. Então, é um link. É importante termos trabalho de supervisão, sim. É uma proposta que eu tô fazendo, né? Nesse ano, acho que ainda vou conseguir um tempo para a gente ter um grupo de supervisão entre consteladores, porque é muito importante, ex-alunos, para a gente ter uma abertura para que tragam questões dos seus alunos e deles, e a gente possa fazer um trabalho bem legal nesse sentido. Ok. Yuli, deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Você já falou que todos nós somos traumatizados de alguma forma. A gente não passa incólume, né, pela vida, porque temos aí Não. uma série de frustrações desses É, episódios, né? Agora, quando chega alguém para você, isso é uma pergunta que eu insisto muito, porque as pessoas nos procuram para solucionar o problema do outro, né? Eu sempre falo, olha, vamos olhar para você primeiro, porque só o fato de você estar querendo olhar para a dor do outro já mostra que você está fugindo da sua. Mas muitas vezes a gente encontra pessoas que estão muito na defensiva da própria dor e do próprio trauma, né? Qual seria assim, o grande conselho seu dessa jornada sua? De olhar para as pessoas, porque nós temos que ir para um lugar de observadores, menores, facilitadores, né? E esse ego que passamos combatendo aí o tempo todo, fala, nossa, mas eu podia fazer um movimentinho aqui e fazer a diferença, né? Qual seria, do seu lugar, o grande conselho que você daria para os consteladores quando você encontra pessoas que não querem olhar para a própria dor? é, é bem interessante essa pergunta que você está fazendo,
porque às vezes nós nos colocamos como solucionadores. Uhum. Isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque quando eu dou uma sugestão para uma pessoa, eu me responsabilizo por ela. Mas tem ainda uma outra questão aí, né? Que é a questão do, vamos dizer assim, que é a questão do Salvador, e aí o Hellinger veio com as ordens da ajuda e tal, tal, tal. É bem interessante, porque quando a gente está conectado conosco, eu estou conectado com o meu eu. Eu respeito o momento de cada pessoa, porque eu sei que hoje eu tenho uma experiência que o meu caminho não foi um caminho linear, foi um caminho né, e que vai continuar sendo não linear, claro. Sim. Mas eu preciso entender que cada pessoa tem o seu momento para resolver as suas questões. E que, por vezes, aquilo que a pessoa está querendo não é o querer dela. Não é o querer dela, é um querer Uhum. mais do papai, da mamãe, e Da que ela, esposa. da esposa, né? E que ela não está sustentando, porque não é a verdade dela. Então, essa resistência faz todo sentido. Então, a gente precisa trabalhar não só com uma solução, mas a gente precisa também trabalhar com a resistência da pessoa. Porque a Uhum. resistência da pessoa a dar uma caminhada, a andar para frente, também é uma informação muito importante para saber o quanto que aquilo que ela deseja, realmente ela quer. Uhum. Aí eu vou dar um exemplo para você. O que isso é a O que que essa boa profundidade. consciência quer dizer? Não, uma pessoa ela quer se divorciar, por exemplo. Uhum. Eu quero me divorciar porque não faz mais sentido e tal, 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 faz uma constelação da IOPT, eu quero o meu... Aí a resposta, tal, 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 eu quero ser eu. Uhum. Agora vamos fazer o seguinte, sai da IOPT, vamos para a sistêmica. Aí coloca todo mundo, papai, mamãe, sei que ela olha assim, não, é muito para mim. É Uhum. muito tendo que sustentar o meu eu em face do meu pai, da minha mãe, ainda é muito para mim. Sim. Então, eu já fiz esse processo 2 vezes, Patrícia, e as 2 vezes eu vi que esse fortalecimento do eu para o encontro da pessoa com as suas próprias verdades é que vai dar uma sustentação do que realmente ela quer. Então, Uhum. não necessariamente, quando ela está constelando, ela está em conexão consigo própria para sustentar os desejos de mudança dela. E a gente Uhum. precisa entender que esse é um processo, de que ela precisa construir esse castelo de verdades dela para ela ter, ou vamos dizer assim, não um castelo de verdades, mas um navio ou uma jangada de verdades para sair desse porto e ir para Uhum. outro. Saber que Assim, pode, né? Que só saber que Deus consegue. pode, que vai. Então, é um processo que, naquele momento, talvez ela não esteja preparada para fazer essa transposição e Uhum. entender que, ok, e se porventura o constelador acrescentar alguma verdade a ela, já ajudou e muito. Agora, veja bem, se eu fico angustiado porque essa pessoa ainda não se divorciou, um exemplo, Uhum. vai ficar presa num relacionamento abusivo, talvez eu tenho que me trabalhar. Uhum. Se não, Que, relacion, eu, né? que E a relacionamento grande abusivo que dor você do está vendo? constelador, né? É você É, entender que existe uma solução, mas a escolha é sempre do outro, né? é. E aí você vai dizer, que relacionamento abusivo que eu estou olhando? Uhum. Que não é um relacionamento abusivo da parte, eu estou olhando um relacionamento abusivo, talvez, dos meus pais, que me Uhum. dá angústia até hoje. Quem eu quero salvar salvando esse cliente, Exatamente. não é? Ô, Yuli, e aí falei que era a última pergunta, mas menti, porque agora eu quero perguntar uma partir do que você falou. Quando você enxerga, por exemplo, que esse eu está enfraquecido ali,
é possível que eu faça um movimento da IOPT e conjugue esse movimento da IOPT com um movimento sistêmico? Porque, por exemplo, quando eu trabalho uma empresa, né, imagina, eu estou trabalhando um caso de sucessão, que eu espero sobreviver a esse caso de sucessão. E aí, a gente sai, a gente vai lá, estou lá no processo sistêmico dessa família, que é bem emaranhado, né? Mas, obviamente, eu preciso trazer uma solução para esse negócio, onde eu vou trazer ferramentas da estrutural. Isso que eu quero te dizer. Assim. Então, ali, para esse caso específico, eu estou usando duas informações, filosofias, teorias, ferramentas, métodos, né? Seja o nome que for, Diferente. dessas contribuições de conhecimento, as duas coisas. Como você vê esse trabalho de eu trabalhar o eu a partir da constelação do trauma, da identidade, da EOT, que você não me falou que é a mesma coisa, mas acho que é, e levar depois, então, agora que você está pronto enquanto ser, eu, fortalecido, agora a gente olha para esse sistema. Como Uhum. que é isso? É interessante, eu vou dar um exemplo de sucessão. Imagina aonde que eu tenho um falecimento de um pai de família que tem alguns filhos e um dos filhos toma a posição do pai. Se arvora na posição do pai, isso é muito comum, você sabe Sim. disso, se arvora na posição do pai, e aí não quer fazer a continuidade do inventário, o inventário fica parado, ele toma posse dos bens da herança, do espólio, fica administrando, utilizando os bens só para ele, excluindo todos os irmãos, lá. Isso daí a gente sabe que tem a todo momento. A rodo, né? E aí a gente começa a perceber, ok, porque imagina que essa pessoa vem para cá, ele está desesperado, ele quer resolver essa questão, já não está se sentindo bem, né? Então, aí, por que que ele se identificou com o pai? Essa é uma questão. Ele só vai, esse inventário só vai ser solucionado de uma forma não conflituosa, uma solução pacífica e tudo mais, no momento em que ele se desidentificar com esse pai. E por que que ele se identificou com o pai? Porque ainda ele não conhece a si próprio. Ele não Uhum, tem as verdades dele própria. uhum. Então, ele facilmente ele se coloca no lugar do outro. Ele sai do lugar dele, numa visão de Bert, e vai para o lugar do pai. Ele se vê como pai. Então, ele precisa voltar para o lugar dele, de filho, vamos dizer na linguagem, mas esse encontro, essa mudança, indica que eu preciso me encontrar as minhas questões. E por quê? Como qual foi a questão que em mim, na minha psique, que me fez ainda nesse falecimento eu reviver, eu retrair, eu regredir para uma questão infantil de estar com meu pai ainda. Por que que eu não consigo me separar dele, desse pai que ainda vive aqui no meu superego? E que eu Então, ainda a tenho que gente trabalhar com essa relação, né? Exatamente. Então, eu vou começar a me desidentificar. Então, é um processo de desidentificação que eu preciso fazer com que agora sim, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero tranquilidade, eu quero uma vida harmônica com as outras pessoas, eu estou saudável. Agora, só tem um parênteses aí, Patrícia. Eu gosto muito de estudar. Então, eu não vejo, acho que você também, né? Eu não vejo eu não faço parte do clube não é clube, mas eu não sou hellingeriano, eu não sou estrutural, eu também gosto muito do Franz, o professor me constelou. Olha, toda vez que eu falo com ele, eu fico muito emocionado, me ajudou muito, mas eu não sou Está dentro preso de uma caixinha. eu não estou preso apenas ao conhecimento dele. Então, se Uhum, eu falar isso para o Franz, que eu fiz um processo da uhum, IOPT e depois eu fiz um movimento sistêmico, ele vai falar assim, Yuli, eu acho que você não aprendeu nada do que eu te ensinei. Mas uhum. eu posso dizer que
eu estou só fazendo um posicionamentos, Uhum. uma visão mais até estrutural, e dizer, olha para o seu pai e diz se realmente você diz a sua intenção e vê realmente num sistema, num posicionamento, se você sustenta aquilo. Uhum. Entendi. Sustenta. Aí a pessoa vai dizer assim, tá muito pesado. Então, é muito bom aquilo, essa nova, um novo passo para saber o quanto que eu preciso me fortalecer, o quanto que eu preciso entrar em contato com as minhas verdades. Eu falo isso várias vezes, essa encontro com as próprias verdades é um encontro corporal, está no nosso corpo. As Uhum. nossas verdades é aquilo que me sustenta, é aquela que vai dizer assim, cara, olha, lamento, mas eu sou assim, eu não posso ser diferente. Quando você faz isso, você fala isso, como você estava falando, Patrícia, você quer iniciar um relacionamento mega romântico, largar tudo que você tem Almoçar e agora, jantar. almoçar e jantar, aí você fala assim, Yuri, olha, essa fase da minha vida já passou, eu quero uma coisa mais leve para mim, essa é a minha verdade. Aí bate na sua porta uma pessoa, olha, você é uma pessoa maravilhosa, mas que seria muito bom numa fase da minha vida, agora estou numa outra fase da minha vida. Essa é Uhum. a sua verdade e que precisa ser respeitado, você se respeita. Sim. Uhum. Essa é a sua verdade, é isso que eu estou dizendo. A minha verdade é Entendi. aquilo que eu não abro mão em mim. Uhum. Engraçado, essa sua fala me lembrou no Um Lugar para os Excluídos, né? Quando o Bert fala que ele parou de trabalhar com a terapia primal, é porque ele sentia que as coisas tinham que ser só de um jeito, né? Ele até cita um caso que, como eram muitas questões ligadas ao nascimento, obviamente, né? Que elas começaram a cantar os parabéns e levar um bolinho, assim, nos episódios da terapia. E que teve um dia que ele viu uma pessoa chorando e entendeu que aquela pessoa não estava chorando, chorando, né? E que depois ele abordou e falou: Você efetivamente sentiu aquilo? E aí diz que a pessoa respondeu para ele: Não, mas aqui tem que ser assim. Então, eu acredito que essa nossa jornada de sair dessa caixinha do tem que ser, né, Uhum. nos permite estar em outras formações, conhecendo, permitindo, respeitando, utilizando, né, o que cabe em determinados lugares. E graças a Deus, na minha jornada, eu te encontrei. Ô, querida, obrigado. Juro, olha, todo mundo vai assistir isso, vai ficar gravado aqui essa declaração que eu vou voltar. Esse ano eu volto para as suas aulas, é porque no Patrícia, 2021, Jesus amado. E o vai estar tudo certo. É bem interessante essa questão, Patrícia, de uma compulsão, né? Nós temos compulsões. sim, Aí a gente acessa memórias e libera. tá certo. Que lição, hein? Para finalizar. Mestre querido, foi uma honra. Me A fala honra aí toda minha. suas próximas turmas, vou deixar divulgado aí para o pessoal saber. Depois eu vou colocar o contato da Renata na legenda. Ok, Patrícia. Olha, eu estou começando uma nova turma após a Semana Carnaval. Santa só. Ah, após a Carnaval Semana não, Santa. Ah, porque tá. ou a gente começa ali no início porque março está aqui, né? Então eu conversei com a Renata hoje. Não, março, eu ia começar no dia 9, mas a gente deve esperar um pouquinho, talvez dia 20 de março, 20 não, 14, 7, 16, talvez 16 de março ou 23 de março. Ó, A gente 23 é o meu começa. aniversário, é uma excelente data, é positivo. É uma data Seu aniversário é 23. 23 de março. Você já é ariana, já, né? E claro, arianíssima. Caramba! O que me salva é a ascendência em Capricórnio.
Ah, legal. Então, ó, fica aí, dia 23 de março, iniciamos a nossa turma nova. Fechou. Turma nova, turma 10, acho. Turma Do, 10 do básico. do básico. A gente faz isso. Intermediário e avançado, né? É, a gente está agora, a turma básica, a gente sempre está com um tema Uhum. base para a gente trabalhar. E nessa próxima turma, nós vamos ter como tema base relações abusivas. Hum, Esse tema é muito interessante, muito sim. interessante. Eu quero trazer também as relações abusivas do consumo. Uhum. Do consumo. Nós temos uma compulsão ao consumo e a sociedade nos seduz a isso. Sim. Mas eu acho que isso também conversa um pouco com o nosso pertencimento, não, Yuri? Eu fico vendo assim, por exemplo, a gente estava falando nessa questão de livros, tem dia que eu falo, Jesus amado, eu não vou dar conta disso tudo, eu não vou dar conta de consumir todos esses cursos, informações, todo esse conhecimento, e eu acredito que nós estamos dentro de uma cultura hoje que é muito fácil a gente se sentir não pertencente ou não condizente. E tem levado essas pessoas a vários tipos de consumo, inclusive do próprio conhecimento, né? Uhum. Do próprio conhecimento. Veja, essa é uma questão interessante que a gente pode ver. O que é o pertencimento? O pertencimento é a necessidade do afeto. Uhum. Então, se eu estou num estado infantil, eu vou precisar do afeto. Se eu estou num estado que eu sei quem eu sou, sem o conhecimento do meu eu, estou ciente das minhas verdades, eu sei que uma roupa não vai me acrescentar. Então as pessoas só, olha, então eu vejo assim, seja feliz, compre um carro. iPhone, né? iPhone. Compre o iPhone 13. Seja Gente, feliz. o troço é caríssimo, as pessoas É, fazem fila, pagam um apartamento para ter um novo modelo, não é? você bota, seja feliz e compre, seja feliz comprando o carro tal. Seja feliz e compre, seja assim. Então, a verdade é, ok, esse carro vai me dar prazer de ter esse carro, de ter essa calça, não vai. Mas esse prazer, ele é momentâneo, é uma vez e pronto. Uhum. Ou O duas, que que eu quero substituir nessa compra, né? ou o que eu quero esconder atrás dessa compra. Uhum. Então, Ela está eu mascarando preciso o quê, né? mascarando o quê? Eu tenho uma aluna que tinha essa compulsão a compras e que ela foi o investimento melhor que ela fez, né? Entrar na aula, ela falou para mim, Yuri, eu deixei de gastar a rodo depois Olha que só. comecei a fazer as suas aulas, né? E é uma economia, muita economia, Ó, porque gente, isso é um nós slogan. Bom, seja feliz. Não, eu não bom. estou sendo, mas é verdade. A pessoa Economize deixa comprando o curso do professor Yuri, gente. a pessoa deixa de ser seduzida. Sim, Por quê? Porque, não, eu não preciso ir, lógico, ir para Fernando de Noronha é ótimo, é ótimo. E a gente vê que a pessoa hoje em dia viaja não é para ter prazer só, é para fazer selfie, galera. sim. Hum. A gente vê foto de show, né, Yuri? Gente, É, as pessoas estão ali filmando, falam, gente, vocês estão ali, não é? exatamente. Vivam esse lugar, vocês estão ali. Experiencie, né? Mas a pessoa está mais preocupada no selfie do que vivenciar aquilo. Sim, Então, ela não. Veja, aquele momento não é o momento do eu dela, é o momento para mostrar o eu dela. Então, sim. ela não se direciona para si próprio, para as suas emoções, para os seus sentimentos, porque está vivenciando aquilo. Não. É uma posição narcísica mesmo, de que Uhum. ela precisa receber aplausos. Então, se eu preciso receber aplausos, é porque aqui dentro de mim tem um vazio, né? Eu preciso Sim. tomar conta desse vazio meu É. e dizer assim, eu tomando conta desse meu vazio, eu não preciso dos aplausos.
Lógico que receber aplausos é muito bom, mas eu não fico escravo desses Não aplausos. pode ser o que te sustenta, né? Não pode. Não pode. Tem que ser uma consequência e não o objetivo, né? Exatamente. Mestre, Patrícia, olha, mestre é muito, você. muito obrigada. Amei nossa conversa. Espero que a gente possa ter outras. Claro, claro. Abundantemente sua vida. E eu estou muito grata, muito Eu também, mesmo. eu também, Gratidão. Patrícia. Olha, Gratidão. um beijo, um Um beijo. beijo, amado.